Agora a gente vai falar sobre essa cultura de cancelamentos, né? Que tem cancelado profissões, cancelado pessoas nas redes sociais, não só nas redes sociais, no mundo virtual, mas no mundo real também. Roda o VT e a gente conversa sobre isso aqui no estúdio, veja aí. Central de cancelamento com quem eu falo? A 21ª edição do Big Brother Brasil trouxe para a televisão brasileira a discussão sobre a cultura do cancelamento. Mas o que significa este termo? Alguns participantes, como Carol Conká e Nego Di, foram eliminados do programa com altos índices de rejeição do público. Será que podemos dizer que esta exclusão já é um cancelamento? Estas e outras respostas é o que vamos saber agora no palco do Revista da Manhã. É, gente, essa cultura de cancelamento tá perigoso mesmo pra todo mundo. Bem-vindas! Vamos conversar sobre isso. Bom dia. Bom dia. Bem-vindas ao Revista da Manhã. Tô aqui com a Suzy Camacho, que é psicóloga, nossa colaboradora. Bem-vinda, lindona. Bom ver vocês. Bom também te receber aqui. E a Roberta Brandalize, que é professora da Casper Libero em Teoria da Comunicação. Bem-vinda também ao nosso Revista. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Deixa Bem-vinda. eu começar perguntando pro Leãozinho. Já foi cancelado alguma vez, Leão? Então, eu queria até falar sobre o assunto. Eita, senta que eu Eu não cheguei a ser cancelado, mas ontem uma moça que diz que é preta mandou um recado, falou assim, não gostei do que você falou outro dia. E é engraçado porque às vezes televisão tem isso, né? Às vezes você não tem tempo de explicar o que você está falando. Sim. Eu falei outro dia no Fofocaí, quando estava a Lídia Lisboa, né, que participou da Fazenda, ela veio e eu falei assim, hoje em dia, né, graças a Deus, né, os pretos estão nas novelas e têm famílias, porque antigamente os pretos não tinham família nas novelas. Sim. Apareciam como se fosse do nada, assim, né? E eu falei assim, aliás, até com um certo exagero. E aí ela falou assim, eu não gostei daquilo que você falou. Na verdade, eu não pude explicar. Né? Eu acho que a mídia hoje está até exagerando nesse sentido. Então, eu tenho um pouco de medo disso. Porque está pondo tanto... Você vê, todos os comerciais hoje têm uma família preta. Né? Todas as novelas têm vários pretos. Eu tenho medo que, como eu falava assim, no tempo que eu era gay, né, tem uma época que virou um boom gay, né? Todo mundo era gay, era bombado, era não sei o quê. Eu falei, tenho medo que passe. Aí veio a AIDS, né? E aí passou, né? Aí a gente foi meio que excluído da sociedade, né? Então, é isso que eu tenho medo que aconteça com os pretos, né? Então foi nesse sentido que eu estava falando, mas acho que eu cortei, então a minha fala ficou pela metade. Então isso é muito perigoso, porque as pessoas cancelam sem ouvir, sem saber, sem se aprofundar, né? Esse é o grande problema do cancelamento, não dá oportunidade para a pessoa se justificar, para a pessoa dar uma explicação, não é? Ou até mesmo para aprender, para de repente ver que aquela fala não era bem assim, que era para ter sido colocada, para dar uma oportunidade para que a pessoa refaça, né, aquele momento. Realmente a gente está vivendo um fenômeno novo. Sim. E isso pode ser muito complicado e muitas vezes irreversível para a vida de muita gente, né? Com certeza. Envolve duas dimensões. Uma é essa, que o retorno, o que a gente chama de feedback no cotidiano, ele pode ser útil para o processo educativo da sociedade, para a gente, com acolhimento, se transformar, melhorar. Ambos, né, que participam do processo de comunicação. Agora, de outro lado, pode virar um linchamento público. Exatamente. Que, na verdade, aquele que cancela acredita que está fazendo justiça ao manifestar que discorda de uma atitude do cancelado, que considera que aquela atitude não condiz com os valores morais predominantes, acha que tem um valor moral superior ao do outro, mas, na verdade, está tentando ali exercer uma relação de identidade e diferença que remonta à época do Coliseu Romano, em que a gente tratava como entretenimento essa ideia de cancelar o outro, que naquela época significavam os linchamentos. Em várias sociedades a gente viu acontecer isso. Qual é o problema? Pela justiça, a gente sempre tem o direito ao contraditório e o direito de ampla defesa.
Quando eu privadamente uso a rede social para dizer que eu discordo de você, mas mais do que isso, que é a cultura do cancelamento, tirar o meu apoio em relação a você, indivíduo, empresa, marca, produto, serviço, tirar o meu apoio e ainda incentivar que os outros tirem o apoio a você, aí eu estou promovendo algo mais próximo do que é o linchamento e não necessariamente leva à educação e eu não permito o direito de defesa do outro, nem de retratação, nem de transformação da sociedade. É verdade, é interessante essa questão que você colocou assim, do outro se sentir moralmente superior, né? E não como se ele tivesse o direito de ditar as regras de como se comportar em sociedade, quer dizer, você não serve, eu sou o oráculo da razão, né? Agora eu quero saber, eu vou dar um recadinho e volto já, como é que isso pode afetar o psicológico da pessoa? Porque é uma destruição completa, muitas vezes, não só da reputação do profissional que essa pessoa é, mas muitas vezes da família e do entorno dessa pessoa. Eu deixei aqui no ar, né, a questão psicológica do cancelado e do seu entorno, como é que fica diante de um linchamento virtual como esse. Não é difícil a gente encontrar pessoas que entram em depressão, que muitas vezes tem que mudar de profissão completamente, porque o mercado já não absorve mais o que a pessoa, né, tem para oferecer. Isso pode ser devastador para a vida de muita gente, né? Com certeza, e nós tivemos até casos de suicídio. Foi daquela moça que teve o casamento, vocês se recordam disso, e que infelizmente teve todo aquele processo, ela casou sozinha, fez e depois foi linchada virtualmente e chegou realmente ao suicídio. Então a gente sabe que tem que tomar muito cuidado com aquilo que se faz. Eu sempre digo que o princípio básico é faça ou diga da forma como você gostaria que te falassem ou te dissessem alguma coisa quando você erra. Ou seja, se coloque no lugar do outro. O grande problema é a empatia. Se não existir empatia, existe isso que a gente vê, linchamento. A pessoa acaba tendo o mesmo tipo de atitude devastadora, cruel, que ela julgou errada no outro e ela está fazendo. Então ela não se percebe executando o mesmo tipo de erro, sendo cruel, sabe, sendo devastador, tudo aquilo que ela criticou, ela faz, só que ela acha que ela está julgando de uma maneira correta e que está agindo para punir a pessoa, para tentar abrir os olhos da pessoa. Agora, ok a gente se manifestar. Eu acho que o grande exemplo é a Carol Conká, né? Porque, quer dizer, ela cancelou o rapaz lá dentro da casa, né? De um jeito horroroso, né? E aí, de repente, as pessoas que estão contra ela, de certa forma, estão repetindo o que ela fez com ela, né? Exatamente. Então, e a sociedade sempre teve isso. Sempre houve esse tipo de situação de se criticar, de se juntarem para tentar corrigir. O grande problema é a dimensão que isso toma hoje, não é? Como existiu o bullying antes, existia no meu tempo, de todo mundo. Só que a dimensão era pequena. Hoje se torna assim global. Ocorre que quando a gente está com o smartphone na mão, alguma das telas, a gente olha para o smartphone como se fosse o espelho de Narciso. Narciso se apaixonou pelo eco da própria voz e pelo reflexo da própria imagem. Então a gente escreve e responde a tudo que a gente vê na internet, que é a parte da sociedade, a partir daquilo que a gente quer ver sobre nós mesmos. Então, inclusive, quando eu vejo algo que eu reprovo, eu posso ter isso em mim, eu tenho que, claro, para evoluir, para me desenvolver, para me tornar um ser humano, um indivíduo emancipado no mundo, que contribui com a sociedade, eu preciso enxergar em mim aquilo que está me incomodando no outro, que de repente eu tenho em mim. Mas eu só enxergo aquilo que reproduz o eco da minha própria voz e às vezes eu quero dizer para o outro, olha, não aceito que você haja dessa maneira, mas nenhum momento faço autocrítica, dizer, olha, eu também, em alguns momentos, se fosse eu, como é que eu agiria, como é que eu gostaria de ser recebido, acolhido e transformado, participar desse processo. E tem uma questão econômica importantíssima envolvida nisso também, né? A gente estava falando agora de quantos milhões a Carol Conká já perdeu, só pelo fato, né, por tudo que ela fez ali na casa, etc., mas vai perdendo contratos, vai perdendo trabalhos, e esse impacto é irreversível. E ela é uma personalidade midiática. Então, por exemplo, 99,17% de votos, de mais de 185 milhões de votos. É claro que é possível votar mais de uma vez, não sabemos exatamente quantas pessoas votaram, mas são mais de 185 milhões de votos, de acordo com o que foi veiculado. Ela teve cerca de 5 milhões, pelo que se anunciou, pelo que está circulando, é preciso checar, evidentemente, isso, mas cerca de 5 milhões de perda em contratos, contratos publicitários, shows cancelados, suspensão de programa televisivo e sem falar, claro, em toda a repercussão em relação à família, que é absolutamente injusto, né? Aquela ideia de não há como fazer, não há justiça nisso, né? A interdição da justiça.
E essa perda, né, como é que ela vai ser revertida? Ela já começou o processo de tentar reverter a imagem dela, assim que ela sai do programa, dizendo errei, Acho que antes ainda um pouco, ela já sabia que ia sair, então ela já começou a tentar reverter. Começou a receber o retorno, né, com a saída do paredão do colega, uma coisa ou outra, alguns colegas lá dentro começaram a se encorajar, a dizer para ela alguma coisa, porque ela se investia de uma autoridade dentro daquele contexto e todos imediatamente entravam, né, já em razão da influência que ela tinha fora. E acho que propriamente o comportamento das pessoas ali dentro, né? É interessante que sempre que a gente vê um fenômeno muito grande tomando corpo, parece que ele explode, daqui a pouco arrefece um pouco, né? Ele vai diminuindo. Tanto que a gente está vendo agora um fenômeno do cancelamento dos canceladores. Exatamente. Que é o caso que é justamente a Lumena. A Carol e a Lumena, que está recebendo as críticas por ficar apontando o dedo o tempo todo. Quer dizer, as pessoas estão começando a acordar para esse tipo de comportamento e vendo o quão errado isso é. Agora, eu estava pensando aqui, enquanto a gente estava falando, que isso tem a ver com essa coisa do rápido, do fast, né? Exato. Porque não dá tempo de aprofundar, né? As pessoas julgam sem aprofundar, não é isso? E por isso que a gente está fazendo esse debate hoje, você em casa também, porque hoje esse é o assunto constante, até orientando os filhos sobre esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente se manifesta com o outro e fazendo a autocrítica, sempre falar assim, como é que eu estou chamando a atenção do outro, seja do filho, seja do marido, seja das pessoas que estão ao redor, como é que eu estou me posicionando? É do jeito que eu gostaria que me corrigissem? É do jeito que eu gostaria que mostrassem que eu estou errado? Então, isso que está acontecendo hoje é um momento de reflexão para que todos nós observemos qual é a nossa conduta, porque o malefício de uma situação como essa de rejeição é irreversível. É irreversível. Porque sempre... Desculpe. Porque sempre fica, por mais que a pessoa mude alguma coisa, fica sempre aquele trauma, fica sempre aquela mágoa daquilo que ocorreu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que sai pela nossa boca ou aquilo que a gente escreve. Sem dúvida. A ideia é, tomara que não seja irreversível, muitas vezes infelizmente, né? Às vezes é temporário porque aquele que cancela acredita que está dando um corretivo, que aguarda essa transformação, não necessariamente ela vai acontecer sem a comunicação continuar. Mas acho interessante que você trouxe à tona a questão da Lumena em relação a Carol, especificamente, acho que é interessante a gente fazer essa costura e onde estão aí as diferenças, porque esse é um tema que você trouxe que ele é central. Porque quando a gente tem a figura da Lumena, a gente tem a figura, né, de uma cidadã que procura, sim, né, ser ativista no seu cotidiano, abrir espaço e voz para os movimentos sociais, para as causas que ela acredita, ocorre que lá dentro ficou muito evidente essa postura do não deixar o outro falar, não deixar o outro se posicionar, e esse julgamento imediato que o Leão falou. Só que a Carol também tem isso, né? Embora ela não tenha entrado diretamente nas pautas sociais, na fala dela, lá dentro, como a Lumena procurou trazer, e muitas vezes esvaziou as pautas sociais, porque trouxe essas pautas, às vezes, quando a gente estava julgando mentira, a gente estava julgando alguém que coloca um contra o outro, estávamos julgando outros valores morais e outras questões, né? Então a Lumena trouxe as pautas, mas às vezes até esvaziou quando trouxe, embora ela tenha uma trajetória aí de luta nesse sentido. Mas a Carol, ela não trazia isso, em algum momento ela até falou da Lumena, quando ela percebeu que a casa estava um pouco contra a Lumena, ela até falou, nossa, né, ela fala, mas eu não falo, porque ela não queria se comprometer com isso exatamente, né, de esvaziar uma pauta social. Mas a carreira dela é a carreira de alguém que diz, se for para tombar, eu tombei. E esse produto, ele faz parte da cultura de uma moçada aí que está ligada à noção do cancelamento. Quer dizer, tombo eu de tanto que arrasei, mas eu tombo você. É verdade, se precisar eu te tombo. Né? E tem uma questão que eu levantei aqui outro dia, que eu acho que é muito séria, que é o cancelamento de todos os negros empoderados. Que, como o conjunto dos vilões eram negros empoderados, Projota, Lumena, então isso é uma coisa muito grave. Parece que foi uma coisa armada, né? Então eu queria saber de vocês se existe alguma forma do cancelamento ser pedagógico ou se o cancelamento em si já é uma forma raivosa de ação em cima de uma questão que deveria ser tratada de outra forma. O cancelamento deveria ser banido da sociedade. Não, acho que banido não. Acho que o cancelamento, ele pode existir porque você tem uma opinião. Você pode dizer simplesmente, não quero mais acompanhar essa pessoa. Até então eu admirava, agora não. Ok. O que tem que ser banido é a forma agressiva como as pessoas se manifestam. Porque dar a sua opinião não tem problema nenhum.
Mas a forma como esta opinião é dada é que tem que ser transformada. E o aprendizado vem daí. Porque quando você não está feliz com alguém, via de regra você se distancia um pouco, dá um tempo e depois você até retoma e... no momento que você se sentir mais equilibrado, você volta a conversar a respeito. Então, não vejo como sendo errado você sair, deixar de seguir uma pessoa. Como você, muitas vezes, se afasta de uma pessoa que você não sente mais. De alguém da família. Exatamente. Professora, não tem problema. O problema principal é isso que a gente vê, a destruição. A maneira ácida, violenta, que as pessoas colocam as suas opiniões. Como as pessoas se unem para isso, Exatamente. né? Professora, no caso do Brasil, isso que ela está falando. No caso do Brasil, você acha que é porque a gente ficou muito tempo sem debate por causa da ditadura? É que, de repente, as pessoas estavam com aquilo engasgado e estão jogando tudo para fora agora? Leão, olha só, justamente a gente tem um país com desigualdades estruturais históricas, com fragilidades ou limitações envolvendo as nossas instituições. E sim, a gente tem ali, a sociedade acaba encontrando ali na internet, embora ache que está agindo publicamente, porque todos estão ali, mas está na privacidade da sua casa manifestando essa opinião. Tem a ver, sim, né, inclusive o que está se falando essa semana sobre, nossa, como o país dividido, em razão de tantas questões, se uniu essa semana em relação a alguns elementos, algumas atitudes, alguns valores. Temos alguns valores que nós queremos preservar e cultivar em comum, mas será que nós, com toda essa história, com fragilidades envolvendo, limitações envolvendo, inclusive, nossas instituições, e a forma como a gente já vem trazendo esse debate público, que já é, como você falou, de interdição, muitas vezes, né? A gente vive em plena democracia, só que num processo de interdição constante. Você acha do que o outro por exemplo, pensa. A Carol Conká, dentro disso que você está falando, você acha que a Carol Conká, de repente, pode ter representado uma outra pessoa que a gente gostaria de excluir? Não. Eu não vejo isso. Eu vejo assim, porque você não fica 3 meses ou 2 meses confinado num local o tempo inteiro se policiando. Você vai mostrando o que já existe. Então não tem essa situação de criei um personagem. Você até a princípio, você pode estar tentando essa situação, mas o que você demonstra ali tem a ver com suas características de personalidade. Tanto é que no programa da Ana Maria, ela mesma fala que ela tem essa característica de controladora, de manipular as situações. Ali só aflorou o que já existia. Gente, esse papo precisa continuar outro dia, infelizmente, professora. A gente tem 20 segundos para encerrar. Eu vou passar os contatos aqui pra gente continuar, inclusive, numa outra oportunidade. Sim. Tá bom, gente? Ó, a Suzy Camacho, que é psicóloga, no suzicamacho.com.br, e também a Roberta Brandalize, que é professora da Casper Libero, Interior da Comunicação, @CasperLibero. Obrigada, gente. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Cíntia. Tchau, Leãozinho. Até amanhã. Obrigada pelo papo, gente. Beijo, até amanhã.